Olá, meus queridos, tudo bem? Olha o Lorival Rock aí, né, também conhecido como Professor Veja Bem. Hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo onde você vai aprender a fazer um projeto completo de instalações elétricas. Só não vou ensinar neste vídeo como se desenha no AutoCAD. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo de como você vai passar esse desenho para o AutoCAD. Tá ok? Então eu vou te explicar só como é feito o cálculo para você determinar o disjuntor, para você determinar a seção dos condutores, para você determinar a bitola do eletroduto e para você fazer o cálculo de demanda. Depois eu vou ensinar vocês o restante, que é o que? É você passar esse desenho no AutoCAD, juntamente com os outros elementos necessários, que é o quadro de cargas, diagrama multifilar, as observações, especificação do material, levantamento quantitativo deste material. Então tudo isso depois nós vamos tratar. Dessa parte que é para você então saber como você tem que entregar um projeto na mão do seu cliente. De boa qualidade, de boa apresentação, porque o melhor cartão de visita é a boca do seu cliente. Você fazendo um bom trabalho, apresentando um bom serviço para um cliente, você vai ter depois o que? A recomendação dele para outros, né? Para os amigos, para os contatos. Então é a melhor propaganda, né? É a melhor propaganda que tem é essa. Né? Ninguém vai pode ver que ninguém vai na internet procurar. O cara sempre pergunta, você conhece alguém que faça isso? Né? Depois que a pessoa não conseguir achar, é que vai procurar na internet se consegue achar uma pessoa. Mas normalmente sempre pergunta a alguém se conhece uma pessoa para fazer aquele tipo de serviço. Beleza? Aqui vocês estão vendo, né, que eu tenho aqui uma distribuição, né, elétrica. Isso aqui é um galpão de logística, né, semelhante àquela empresa, né, que todo mundo conhece, que entrega, né, encomendas na sua residência, você compra pela internet, né, isso através dele, né, desse cidadão, né, isso aí ele vai e entrega. Então eles têm lá o galpão, né, onde chega, né, é como se fosse um centro de distribuição dos correios e telégrafos, né, é parecido. Ali separa, né, as mercadorias, né, e manda então os seus colaboradores ir, né, entregar nos consumidores. Tá beleza? Então eu tenho o salão, né, isso, onde fica a parte, né, os funcionários, e eu tenho a parte de serviço. É onde estão os banheiros, né, um masculino e um feminino, e uma copa, né, para o pessoal lá com um forno elétrico, para o pessoal poder esquentar lá a sua marmita, lá, o seu lanche, né? Pede uma pizza, bota ali para esquentar. Tá legal? Desculpa. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês a descrição dessas cargas. Eu tenho, né, já está até dividido em circuitos. Tá? A parte de iluminação eu dividi em 3 circuitos, 3 fileiras. Né, vocês vão ver aqui que eu tenho 3 fileiras. Circuito 1, circuito 2 e circuito 3, 220, né, 2 fases, composto por 4 luminárias, com 2 lâmpadas HO. Lâmpada HO é aquela lâmpada comprida que tem 2,40 metros de comprimento. Ela tem 110 watts. Né? Tem uma que é de 1,85, que ela tem, acho que é 65 watts, se não me falha a memória. E eu tenho essa de, não, acho que é 80, me desculpa. E eu tenho essa, né, de 2,40 metros, que tem 110 watts. Tá? Estou falando da convencional, da fluorescente convencional, não estou falando da de LED não. Tá? Na de LED a potência é menor. Tá ok? Então, eu já dividi aqui em circuitos, tá? Então eu tenho aqui, né, circuito 1, circuito 2 e circuito 3. São 4 luminárias com 2 lâmpadas HO de 110 watts e o reator apresenta um fator de potência de 0,95. Eu tenho um circuito 4 com 4 tomadas de uso geral. Não é para o cara ligar ali um aparelho de som, ligar o carregador do celular, é isso? Eventualmente, de repente, ligar ali uma furadeira, sei lá, um ventilador. Se o ar-condicionado não estiver dando vazão, ele bota mais um ventilador. Então, são tomadas de uso geral. Quando é residência, a gente considera 100 watts, né?
como começa, a gente considera 200. Tem um motor trifásico de 3 cavalos, com um fator de potência de 0,85 e um rendimento de 0,87, né, que seria uma prensa, né, de repente pode ser o que é uma prensa, não sei, é um motor que tem lá. Eu tenho um split, né, para fazer a refrigeração do ambiente, né, de 60.000 BTUs, já coloquei aqui em watts, né, esse dado aqui foi passado pelo fabricante, da 5.950. No circuito 7, que é a parte de serviço, né, agora já vai entrar a parte de serviço, eu tenho 3 luminárias de LED de 26 watts, tenho um forno elétrico de 4.500 e eu tenho 2 chuveiros de 5.500. Né? Tanto o forno elétrico quanto o chuveiro, as luminárias estão em 220 bifásico, o motor e o ar-condicionado é 220 trifásico e as tomadas de luz geral 127. E a iluminação também do galpão também é 220. Bom, primeiro passo, vamos calcular primeiro a proteção. Quais são os disjuntores que eu devo colocar? O DTM, né? Disjuntor termomagnético. A fórmula para você calcular a corrente nominal, né? Porque o primeiro passo é você calcular a corrente nominal, a corrente de consumo. A fórmula é uma só. É potência nominal, que deverá estar em watts. Número de fases. Quando o meu circuito é mono ou bi, eu considero 1. Quando o meu circuito ele é trifásico equilibrado, eu considero raiz de 3. E quando ele é trifásico mais neutro, eu considero 3. Tá ok? Quando esse valor é igual a 1, não há necessidade de você colocar na fórmula. Tá legal? Porque qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Então não há necessidade. Então, no caso do circuito 1, 2 e 3, né, que eles vão ter a mesma corrente, são 4 lâmpadas, 4 luminárias com 2 lâmpadas de 110 watts, dividido pela tensão, que é 220, e o fator de potência, que é 0,95. Fazendo essa continha aí, acha-se 4,21, multiplicando por 1,25, você acha 5,26. Bom, existe disjuntor de 6 amperes, existe disjuntor até de meio ampere, só que é muito caro e é muito difícil você achar porque ele é exclusivo, né? Então normalmente o pessoal usa muito o de 10, mas você acha o de 6 também, tá? Não na loja da esquina, né? Tem que ser numa loja de departamentos, né? Uma loja de porte maior. Então você vai usar aqui então o disjuntor bipolar, né? 2P, 2 polos, de 6 amperes. Se você não achar, pode botar o de 10 aqui, que não teria problema não. No meu circuito 4, são 4 tomadas de 200, monofásico então é 127, fazendo essa continha, 6,3, multiplicando por 1,25, 7,87, então meu disjuntor ele pode ser de 10. Porque, aí você me fala assim, mas por que você está multiplicando por 1,25? O disjuntor ele é termomagnético. Então, se ele trabalhar quente, o elemento térmico vai fazer com que ele desarme toda hora. Então ele não pode trabalhar quente, tem que trabalhar morno para frio. Então quando você multiplica por 1,27 é porque você está dando uma tolerância para você achar um disjuntor que tem uma corrente superior à corrente nominal do teu circuito. De tal forma que ele vai trabalhar com mais ou menos 80% da sua capacidade. Então por isso que a gente dá esse coeficiente de tolerância de 1,25. Na faculdade o professor dizia que era coeficiente de cagaço. Os coeficientes de tolerância, ainda mais quando você faz cálculo estrutural, né? Você dá 100% às vezes, cara, de tolerância. Bom, meu circuito 5, não é isso? Que é o motor. Aí eu vou botar lá, né? São 3 cavalos, vou transformar o cavalo para watt. Então vou multiplicar por 736. Se fosse HP, seria 746. Vou dividir pela tensão, 220. Como ele é trifásico, entra a raiz de 3, que é 1,73 ou 1,732. Não tem problema se você botar 7,3 ou 732. Não tem problema esse arredondamento não. Fator de potência 0,85, rendimento 0,87. Achei 7,84, multiplicando por 1,25, 9,8. Meu disjuntor vai ser tripolar de 10. Na realidade,
para você calcular a proteção do seu motor, você tem que ter a placa de identificação do motor, ver qual é o pico de partida do motor, o IP sobre N, se é 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Tem que ir no manual do fabricante daquele motor, ver qual é o tempo que ele fica dando esse pico, qual é o meu TP, meu tempo de pico de partida. Ele fica quanto tempo, né, com essa corrente alta de pico de partida? 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. Aí você entra num gráfico com esses dois valores que vai te dar a proteção ideal. Tá? Então eu tenho um vídeo aí no meu canal que eu explico isso de uma forma assim, um pouco mais complexa, né? Um pouco mais detalhada. Aqui eu estou fazendo esse cálculo de uma forma genérica. Tá ok? Bom, o meu circuito 6, que é o meu split, né? Então eu vou pegar a potência que o fabricante me passou. O fabricante me passou essa potência já considerando o rendimento e já considerando o fator de potência. Então não há necessidade de entrar na fórmula. Então eu só vou dividir por 220 vezes raiz de 3. Que pode botar 1,73 ou 1,732, que não tem problema. Dá 15,63, multiplicando por 1,25, 19,54. Eu vou botar um disjuntor de 3, né, tripolar de 20 amperes. Se o condicionador de ar ele for ficar ligado muito tempo, né, praticamente, né, nessa empresa que eu estou falando, ela fica praticamente 24 horas funcionando. Aí, neste caso, o próprio fabricante recomenda subir o valor do disjuntor para 25. Porque ele vai trabalhar muito, como ele vai trabalhar de forma ininterrupta, ele pode aquecer demais e desarmar. Mas se for trabalhar de uma forma normal, né, 8 horas de expediente, o disjuntor de 20 aí segura numa boa, tá? Sem problema. O meu circuito 7, que é aquela iluminação, né, da área de serviço, tá? 220, então é só 3,26 dividido por 220, dá 0,35. Multiplicando por 1,25 dá 0,44. Eu podia usar até disjuntor de meio, que existe, né? Mas só que é caro. Então eu vou botar o disjuntor mínimo aí, que é o de 6. Ó, que eu não achei o de 6, vou botar o de 10, tudo bem. Né? Mas só que vai dar, a corrente é merreca, né, que está passando. Meu circuito 8 e 9 são os chuveiros. Não é isso? Então vou pegar 5.500, que é a potência. Como eles são bifásicos, né? O número de fase é igual a 1. O fator de potência é 100%, é igual a 1, não bota. Rendimento também, né, é 100%, é igual a 1, não se coloca. Então é só 5.500 dividido por 220, que vai dar 25. Multiplicando por 1,25 vai dar 31,25. Você pode botar o disjuntor de 30. Existe o disjuntor de 32. Tá? Existe DIN de 32. Se você quiser botar o DIN de 32, pode. Mas o de 30, né? 31,25 para 30 é pouco. Tu não vai botar é 40, que aí está exagerando demais. Tá? Mas se você achar o de 32, pode até botar o de 32. Senão o de 30 aí dá para segurar numa boa. Ainda mais que o chuveiro você não usa por um período muito longo, né? Só durante o banho, nem dá tempo de esquentar direito, né? Ainda mais em casa não, né? Em casa tem gente que toma banho e leva 1 hora tomando banho. Mas no trabalho o cara vai levar ali 15 minutos, pô, tomando um banho e acabou. Ainda mais que tem mais gente para tomar, não é só ele, né? Tem outras pessoas para tomar banho. Então ele vai tomar banho rapidinho ali e tá bom. É só lavar o que está fedendo e tá tranquilo. E o meu circuito 10, que é o meu forno elétrico, não é isso? Então ele é resistivo, então não tem, o rendimento e fator de potência é 100%. Ele é bifásico, né? Número de fase é igual a 1, não precisa colocar. Então vai ser 4.500 dividido por 220, dá 20,45. Multiplicando por 1,25, achei 25,56. Pode botar o de 25 que não tem problema não. Tá legal? Pode botar o de 25, não precisa botar o de 30 não. Bota o de 25 que segura numa boa. Bom, com isso eu já determinei a minha proteção. E qual que é a proteção geral? Quando a gente calcular a demanda, nós vamos calcular a proteção geral no cálculo de demanda. Tá legal? Bom, então vamos agora determinar a seção do condutor. Mas para você calcular a seção do condutor, você precisa saber de alguns detalhes. Primeiro detalhe, quando o meu circuito ele é só de iluminação, eu posso usar o fio de 1,5, não posso usar menor.
do que 1,5. Mesmo que a corrente seja de 1 ampere, meio ampere, o fio tem que ser de 1,5. Não posso botar 0,75 nem 0,50. Tá beleza? Quando o meu circuito ele é de força, é tomada, vai alimentar um equipamento, a seção mínima já é de 2,5. Mesmo que passe uma corrente baixa, né, 2 amperes, 3 amperes, a seção mínima é 2,5 milímetros quadrados. Primeiro passo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que ver o método de instalação. De que maneira eu vou instalar este meu eletroduto? Então, veja bem. Existe, né, aqui no Brasil, o nosso método é o B1, que a gente usa com maior frequência. Quando é em indústria, você até usa, né, eletrocalha e tudo, mas normalmente como é que você faz as suas instalações? É com eletroduto embutido dentro da parede de alvenaria, né, ou dentro da laje. É o que então nós dizemos que esse método é o método B1. O americano usa o B2, né? Aliás, nem é B2, porque ele não usa eletroduto, ele bota o cabo direto na parede. Na realidade, lá ele trabalha com o método C. Ele usa direto, cara. Eu acho até isso um perigo violento, cara. Pode ver naquele filme Irmãos à Obra, né? Quem gosta muito de ver a Discovery, né? Você vai ver lá, quando eles fazem lá a parte elétrica, pode ver que é tudo, os cabos tudo passando aparente por dentro da madeira, não tem eletroduto não. Eles nem sabem o que é isso. Bom, eu tenho que também saber quantos condutores o meu circuito tem carregado. Quando é fase neutra ou duas fases, eu tenho 2 condutores carregados. Quando o meu circuito ele é bifásico, ou ele é trifásico, equilibrado, eu digo que eu tenho 3 condutores carregados. E eventualmente pode acontecer de você ter 4 condutores carregados, mas normalmente a gente trabalha com 2 ou com 3 condutores carregados. Outra coisa que eu tenho que levar em consideração também é quantos circuitos estão passando dentro do mesmo eletroduto. Porque quando a corrente está passando por um condutor, cria um campo magnético em torno deste condutor. E ali você vai ter 2, 3, 4 circuitos passando. Esse campo magnético desse circuito vai fazer com que haja um aquecimento. E nós sabemos, né, que um dos fatores que influencia na resistência de um condutor é a temperatura. Se a temperatura aumenta, a sua resistividade cai, a sua capacidade de conduzir corrente elétrica cai. Então eu tenho que usar um fator de correção devido a esse fato. Então aqui no nosso caso, né, a gente utiliza o método 1, que é feixe de cabos ao ar livre ou sob superfície, né, ou cabos em condutos fechados, é o nosso caso, eletroduto. E eu tenho que ver quantos circuitos eu tenho para ver qual vai ser o meu fator de correção. E depois aqui eu tenho a tabela onde vai me dizer, em função do método B1, com 2 ou 3 condutores carregados, qual é a capacidade que cada condutor é capaz de conduzir. Né? Tá ok? Beleza? Bom, vamos ver então como é que nós vamos calcular a seção dos meus condutores. Eu vou pegar primeiro os trechos, vou pegar os trechos mais críticos, porque o trecho onde passa mais circuitos ao mesmo tempo, ele que é o mais crítico, né? Onde eu vou ter o maior aquecimento. Então ele que vai fazer, que vai determinar qual deverá ser a seção do meu condutor. E ela vai ter que ser única, do início ao fim. Eu não posso ter um circuito que começa com o condutor com 10 milímetros e lá no finalzinho, como eu vou alimentar só uma carga bem baixinha dentro do mesmo circuito, vou e diminuo para 2,5 e emendo o fim para 2,5. Não pode. Se ele começou com 10 milímetros, ele tem que ir com 10 milímetros até o final. Tá beleza? Então eu tenho que sempre me basear pelo trecho mais crítico para calcular a seção do meu condutor. Quais são os trechos mais críticos? Esses 3 trechos que estão saindo do quadro de circuitos. Tá beleza? Aonde sai o circuito 1, 2, 3, 4, aonde está saindo o circuito 5 e 6, e aonde está saindo o circuito 7, 8, 9 e 10. Então vou me preocupar
com esses trechos para determinar a seção dos meus condutores. Beleza? Então, vamos lá. Então, 4 circuitos, indo lá na minha tabela, eu vejo que 4 circuitos, o meu fator de correção é 0,65. Tá aqui, ó. Vou cruzar o 1 com o 4, achei 0,65. Beleza? Então essa corrente que cada condutor é capaz de conduzir, eu tenho que multiplicar por 0,65 para fazer a correção térmica dele. Tá beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então aqui eu tenho 4 circuitos, então a minha fator de correção é 0,65. Para o circuito 1, para o circuito 2 e para o circuito 3, os meus condutores terão a mesma seção, porque eles possuem a mesma corrente nominal, que eu já calculei lá em cima, por disjuntor. Já sei que a corrente nominal é 4,21. Então, como a seção mínima do meu condutor é 1,5, é 1,5 que eu vou utilizar. O 1,5 ele consegue conduzir com 2 condutores carregados, fase neutro ou 2 fases, ele consegue conduzir 17 amperes e meio. Multiplicando pelo fator de correção, cai para 11,38, mas tudo bem. O meu circuito tem 4,21, ele aguenta tranquilamente. Então, o meu condutor para o circuito 1, para o circuito 2 e para o circuito 3 vai ser de 1,5 milímetro. Né? Vai ser o disjuntor de 6 amperes. Tá legal? E o meu disjuntor, o disjuntor de 6 e o meu cabo vai ser de 1,5 milímetro. Ok? O meu circuito 4 já é tomada. Tem 6,3 amperes. Teoricamente eu poderia usar o fio 1,5. Pô. O fio 1,5 consegue conduzir até 11,38, mas não posso. Porque tomada é força. O mínimo é 2,5. O fio 2,5 ele aguenta 24. 24 vezes 0,65 vai para 15,6. Beleza. Meu circuito é 6,3. Ele suporta tranquilamente. Circuitos 5 e 6 já são 2 circuitos. Aí indo lá na minha tabela, o meu fator de correção agora é 0,80. Olha lá, 2 circuitos, cruzei o 2 com o 1, achei 0,80. Então agora o meu fator de correção é 0,8 e não 0,65. Então eu vou lá, né, meu circuito 5, a corrente nominal é 7,84. O fio que eu tenho que usar no mínimo é o 2,5. O 2,5 para 3 condutores carregados, ele suporta 21. Para 2 condutores, ele suporta 24. Mas para 3 condutores, ele suporta 21. 21 vezes 0,8 dá 16,8. Tranquilo. A corrente nesse circuito é de 7,84. Ele vai aguentar tranquilamente. Joia. Meu circuito 6, 15,63. Beleza? Aí vou pegar o fio que é 2,5, né? Vezes 0,80 dá 15,8. 15,63. O 2,5 consegue alimentar ele numa boa. Tá? Se você achar, né? Poxa, Rock, ó, 16,8, 15,63. Poxa, Rock, eu acho que eu colocaria 4 milímetros. Só por uma questão de repente, alguém que resolve instalar, colocar na tomada alguma coisa que puxa uma corrente maior, e como eu já estou no limite, pode dar alguma zebra. Tudo bem, se você sentir que pode vir a acontecer isto, você até pode. Como eu estou te dizendo, essa seção ela é a mínima. Não quer dizer que você tem que botar exatamente isso. Você não pode colocar, é menor. Mas se você quiser aumentar, você pode. Não tem problema nenhum. Tá ok? Bom, o meu circuito, o trecho do meu eletroduto que passa nos circuitos 7, 8, 9 e 10 também vai ter o fator de correção de 0,65. O circuito 7, que dá 0,35 é merrequim, é só iluminação, pode ser o fio 1,5, que ele suporta até 11,38, né, quando está com 4 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Então o fio de 1,5 vai atender tranquilamente. Meu circuito 8 e 9, chuveiro.
Aí o chuveiro eu vi que a corrente nominal é 25 amperes. Teoricamente, o fio 4 milímetros aguenta 32. Poxa, eu posso usar o fio de 4 milímetros. Não, não pode. Porque quando você multiplicar o 4 milímetros, que aguenta 32 amperes, pelo fator de correção, cai para 20,8. Então o fio de 4 milímetros não é compatível com a corrente que vai puxar o chuveiro. Então eu tenho que usar o quê? O que está imediatamente acima. Quem é? 6 milímetros. O de 6 milímetros ele aguenta 41. Vezes 0,65 deu 26,65. Está acima dos 25 amperes. Então beleza. Posso usar o fio de 6 milímetros quadrados, que vai atender tranquilamente o meu chuveiro. Beleza? E o meu circuito 10, a corrente é 20,45. Teoricamente daria para você usar o 2,5, mas não pode, porque o 2,5, quando tem 4 condutores carregados, cai para 15,6. Então o 2,5 não fica sendo compatível com o consumo desse circuito. Então eu vou subir para 4 milímetros. O de 4 milímetros aguenta 32, vezes 0,65, dá 20,8. 20,45 está dentro do limite. 4 milímetros, então o 4 milímetros vai me atender. Então pronto. Já sei qual é o disjuntor que eu vou colocar no meu quadro de circuitos. Já sei qual é a seção dos cabos que eu vou tirar de lá até os meus pontos consumidores, até os meus pontos de consumo. Agora eu tenho que ver qual é o eletroduto que eu vou colocar para poder conduzir esses cabos. Então eu vou determinar agora a bitola do eletroduto. Bom, quando os cabos possuem a mesma seção, existe uma tabela direta que você faz isso. Tá? Existe uma tabela direta, né? Nessa aqui não, perdão. Não, essa aqui mesmo, né? Lá em cima, deixa eu ver. Não, essa aqui é de demanda. Existe uma tabela que você faz direto aqui, ó. Você vê qual é a seção do cabo, vê quantos cabos vão passar, e você faz aqui, né? A famosa batalha naval, né? Ou brincar de bingo, né? Aqui. Você vai ver qual é a seção. Mas aqui no meu caso aqui, a maioria dos meus trechos não tem cabos com a mesma seção. Eu vou ter cabos com seções diferentes. Então, para isso, eu vou depender dessas duas tabelas aqui. Uma me dizendo qual é a área que ocupa cada cabo individualmente. E a outra eu vou jogar depois para saber qual seria a bitola do meu eletroduto. Hoje em dia a gente usa muito o cabinho, né? É o Pirachic Flex. Né? É a referência, é o cabinho. Né? O Pirachic Anti-Flan é aquele de 700. Beleza? Então eu vou lá. Isso aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, é onde eu estou fazendo esses cálculos, aqui chama-se memória de cálculo. A gente manda isso para o cliente. Normalmente a gente manda quando o cliente é empresa. Quando o cliente é pessoa física, a gente às vezes nem manda, porque o cliente não vai entender nada. E tecnicamente não entende nada. Mas é bom que isso é um documento, né? Que você fica resguardado, né? Caso haja algum sinistro, não, peraí, ó. Tá aqui a minha memória de cálculo. Inclusive o senhor recebeu. Por que o senhor não mandou executar do jeito que está na minha memória de cálculos? Entendeu? Então é bom para você se resguardar, né? Caso haja algum sinistro. Então vamos lá. Vamos determinar a bitola do eletroduto. Vamos ver o eletroduto por onde está passando os circuitos 1, 2, 3 e 4. Bom, o circuito 1, 2 e 3 é fio de 1,5. Então são 9, né? Cada um tem 3 fios, né? 2 fases e o terra, vezes 3, então dá 9. A área ocupada pelo fio de 1,5 dá 7,5 milímetros quadrados. Vou multiplicar então o 9 por 7,5. Achei 67,5 milímetros quadrados. E eu tenho o meu circuito 4, que o fio é 2,5. E são 3, né? Fase neutra e terra. Então, e a área ocupada pelo fio de 2,5 é 10,7. Então eu vou multiplicar 3 por 10,7. Vou achar 32,1. Aí vou somar a área, né? A área ocupada pelos cabinhos de 1,5 e a área ocupada pelos cabinhos de 2,5. Eles vão ocupar quanto? 99,6. Aí eu vou lá na minha tabela e vem aqui, ó, 99,6 eu vejo, né, aqui, né? O que está logo imediatamente assim. Eu considero, né, uma coisa também que eu esqueci de falar, quando você tem 3 ou mais cabos dentro do mesmo eletroduto,
você deve ocupar no máximo 40% da área total do eletroduto. Tá? Para poder depois, mais tarde, você, se tiver que passar mais circuitos, fica fácil de você passar. Então você só pode ter uma taxa de ocupação de 40%. Então eu venho aqui e vejo, né? O 99, eu tenho 90, 90 está abaixo, eu tenho que ver logo que está imediatamente acima. Imediatamente acima é o 152 milímetros quadrados, que é o 1 polegada. Então vou utilizar um eletroduto de 1 polegada para esse trecho, que vai sair do quadro, né? Aí o que vai acontecer? É esse trechinho aqui, ó. Estou saindo do quadro até a minha primeira caixa de passagem, aonde está essa luminária aqui do circuito 3. Depois para lá eu não sou obrigado a continuar com o de 1 polegada, não. Eu tenho que ver. De repente pode cair para 3/4, pode cair para meia. Por exemplo, ó, aqui, ó, seguindo a linha da luminária, 3 cabos de 1,5. Posso botar até meia polegada se quiser. É que normalmente eu, quando faço meus projetos, eu nunca coloco eletroduto de meia. Mesmo que vá passar só 2 cabos. Eu mando botar sempre no mínimo 3/4. Porque amanhã ou depois o cara resolve sempre passar mais algum circuito. Aí o cara já tem folga disso, né? Dentro do eletroduto já tem uma folga sem vergonha. Dá para ele passar numa boa e não vai me xingar. Tá beleza? Então, agora eu vou ver esse eletroduto que está saindo aqui para ir para a parte de serviço, para a parte interna. Tá beleza? Vamos lá. Ah, não, primeiro, não, vou partir para aquele que vai alimentar o ar-condicionado, né, e o motor. Ali, como os meus cabos, eles são de 2,5, tanto do circuito 5 como do circuito 6, como eu tenho em cada circuito 4 condutores, 3 fases mais o terra, então são 8 condutores de 2,5, condutor de 2,5 é 10,7, fazendo essa multiplicação, 85,6. Aí indo lá naquela minha tabela, aí eu vou ver, né, que eu tenho 90. Não é isso? Então eu posso botar o eletroduto de 3/4. Tá beleza? Ok? Vamos ver agora aquele trecho então que vai lá para a parte de serviço, né? Eu tenho lá o circuito 7, 8, 9 e 10. Aí eu vou ter 3 cabos de 1,5, 3 de 4 e 6 de 6 milímetros. Aí eu vejo qual é a taxa de ocupação de cada um deles. Multipliquei, aí quando eu somei deu 186,3. Aí eu vou lá naquela minha tabelinha, aí eu vi, né, que o mais perto é o 246. Aí vou usar eletroduto de 1,1/4. Tá beleza? Até o primeiro ponto. Depois daquele primeiro ponto não vou mais com 1,1/4 não. Ali já vai cair de repente para 3/4 ou para 1 polegada. Tá beleza? Tranquilo? Agora eu vou naquele trecho onde está passando o circuito 1, 2 e 4. Que aí também é um trecho meio crítico também, né? Então eu tenho ali 6 cabos, né, de 1,5, que é do circuito 1 e 2. E eu tenho 3 cabos de 2,5, que é do circuito 4. Fazendo essa conta deu 77,1. Aí deu 3/4. Né? Deu 3/4, então ficou tranquilo. E aquele 8 e 9, né, que é dos dois chuveiros, que está passando aqui atrás, ó. Tá saindo aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para melhorar. Aqui, ó. Tá passando, né, no mesmo eletroduto, o circuito 8 e 9, né? Então, a caixinha de passagem está uma de costa para outra. Assim eu economizo, né? Eletroduto e também fio, quantidade de fio. Tá ok? Aí vamos ver se 3/4 vai dar, não vai dar não. Aí vou fazer a minha continha lá. Não é isso? São 6 cabos de 6 milímetros. Deu 20,4, que vai dar 122. Aí indo lá naquela tabelinha 122, eu vou ver que o mais perto é o 152. Vou usar então o de 1 polegada. O eletroduto nesse trecho, ele vai ter que ser de 1 polegada. Para os demais trechos, tá? Vai dar tudo, vai ter trecho que é até meia polegada. Aí como eu tenho, né, vamos dizer assim, né, a minha norma, não é minha norma, meu método de trabalho, eu nunca indico, tá, fio menor, ou eletroduto menor do que 3/4, e condutor, eu só mando botar 1,5 no retorno da lâmpada. Mesmo no circuito de iluminação, eu digo que tem que botar fio 2,5. Agora, o retorno da lâmpada é que pode ser com 1,5. Isso é a minha maneira de fazer os meus projetos, de especificar.
É uma questão de eu ter até uma maior segurança. Tá legal? Bom, vamos ver aqui agora o seguinte. Então já calculei a minha proteção, já calculei a seção dos meus condutores, já calculei a bitola dos meus eletrodutos, agora eu vou calcular a minha demanda para eu solicitar a energia na concessionária. Eu vou me basear pela concessionária Light, né? Já que estamos aqui no Rio de Janeiro. Então, eu tenho diversos vídeos lá no meu canal, onde eu explico como é que faz demanda na cálculo de demanda na Enel, na CEMIG. Vou começar agora a fazer uns da Coelba, né? Que um inscrito no meu canal me solicitou para fazer da Coelba também, da Copel. Tá beleza? Então, bom, cálculo de demanda. No cálculo de demanda eu vou dividir isso em cargas. A carga 1 é toda a iluminação e tomadas de uso geral. Então eu vou somar a iluminação daquelas lâmpadas do salão, a potência daquelas tomadas, daquelas 4 tomadas, mais a potência de iluminação lá da minha parte de serviço. Essas são as tomadas de uso geral e a minha iluminação. Aí vai dar um 1758, que é 1,76. Ali, como é uma logística, né, a gente considera 0,80, a carga total vezes 0,80. Isso aí está lá na tabela da Light, lá no Recon. Né? Ih, rapaz, saiu tudo bugado aqui. Ó. Vou ter que abrir de novo aqui o Recon. Bom, mas lá no Recon, vem me dizendo que, nesse caso aqui, eu considero a demanda como 80%. Então, 0,80. Só que, isso tanto a Light quanto a Enel, se você achar, por uma questão de conveniência, que você deve considerar 100%, você também pode. Não, olha só, lá onde vai ser instalado, lá onde o meu consumidor, né, ele vai ter as suas instalações, o cara vai ficar com todas as lâmpadas acesas e vai ter alguma coisa sempre plugada nas tomadas. Aí você pode considerar 100%. É raro acontecer isso. Na iluminação até acontece, mas nas tomadas não. Aí o cara enche de tomada e não usa quase nenhuma delas. Ou bota equipamento que puxa, porra, caramba, 5 amperes, perrequinha lá, nem menos de 5, 2 amperes, 3 amperes. Bom, então eu vou multiplicar por 0,80, dá 1,41. A minha carga 2 entram o quê? Os equipamentos de aquecimento, e eu tenho que separar. Né? Então, por exemplo, chuveiro, forno elétrico, micro-ondas, cooktop, air fryer, né? Eu considero separado, que são equipamentos de grande potência, né? Torneira elétrica, né? Boiler, sauna, tudo isso eu considero separadamente. Bom, chuveiros eu tenho dois chuveiros de 5,5 kVA. Quando eu tenho 2 chuveiros, eu multiplico por 0,75. Quando é 1, é vezes 1, é 100%. Mas quando são 2, eu multiplico por 0,75. Então vai dar 11 vezes 0,75, 8,25 kVA. Eu tenho um forno elétrico. Aí eu considero separado. Vai ser 100%, que é um forno elétrico só. Então vai ser 1 vezes 4,5 vezes 1, que é 100%, vai dar 4,5 kVA. Somando os dois, vai dar 12,75 kVA de demanda de aparelhos de aquecimento. Eu tenho um condicionador de ar, que é o meu speed de 60 mil. Ué, Rock, peraí, tu não falou que a gente falou lá, que o fabricante, que a potência do 60 mil, 5.950? Não. Isso é para você calcular a seção do condutor e a proteção. Mas quando você faz o cálculo de demanda para a concessionária, tá? Ela tem uma tabela própria. E ela me diz o seguinte, né? Aparelhos acima de 30 mil BTUs, eu considero 3,076. Que a gente arredonda para 0,08, né? Que é um aparelho só, então eu posso arredondar para 3,08. E eu tenho um motor. O motor, embora ele seja 3 cavalos, você fica logo, opa, 3 cavalos é 3 vezes 736. E isso é para você calcular a seção do cabo e a proteção. Mas para cálculo de demanda, as concessionárias têm a sua tabela. E o motor de 3 cavalos, para ele, transformando para kVA, é 4,04 kVA. Como é um motor só, é 100%. Então, 4,04.
Qual vai ser a minha demanda total? Vai ser 1,41 da iluminação, 12,75 dos meus equipamentos de aquecimento, 3,08 do condicionador de ar e 4,04 do meu motor. Vai dar 21,28 kVA. Aí eu indo lá na tabela da Light, eu vou ver que eu vou botar ali no geral um disjuntor de 63 e os cabos vão ser de 16 milímetros. Do medidor para dentro do meu imóvel aqui, né, do meu cliente, eu posso botar isso dentro de um tubo de 1,5. A Light ela manda botar lá no dela de 3. Eu acho isso um absurdo. Manda botar 3 polegadas. Nem 2 é mais, agora manda botar de 3. Mas 1,5 polegada dá para você colocar. Do disjuntor lá da concessionária até o teu quadro. E o disjuntor do teu quadro você vai botar também 63. Que é para você poder utilizar toda a energia que a Light está te disponibilizando. Porque se de repente você botar aqui um disjuntor de 50, pô, você não vai estar aproveitando tudo aquilo que ela está te fornecendo. De repente vai começar até a desarmar o disjuntor toda hora. Então, como o da concessionária vai ser de 63 amperes, o teu lá dentro do seu QDC, você também coloca de 63 amperes. Beleza? Tá? Então era isso aí que eu tinha que explicar para vocês, porque inclusive eu fiz esse vídeo devido ao pedido de um aluno que ele me fez ontem. Olha só, hein? O aluno me fez o pedido ontem e eu hoje já estou postando esse vídeo. Porque ele me perguntou, Roque, eu quero me especializar em elaborar projetos. Eu tenho um outro vídeo falando sobre o roteiro de um projeto de instalações elétricas. Fazer o cálculo da carga estimada e tudo mais. Mas eu acho que esse está mais completo. Esse está bem mais completo. Então ele me pediu, pode ser que antigamente nós tínhamos, né? Pelo menos eu conhecia 3 escolas que formava o cara para ser projetista de instalações elétricas. Formava o cara para ser até concreto armado, tinha um que dava até aula de estrutural, o cara era maluco. Era doido. Pô, sabe lá se o cara tem aptidão para isso? Mas o cara ensinava até o cara ser calculista. Mas só que hoje em dia esses cursos praticamente eles faliram. Eles faliram. E os que estão ainda em atividade, só tem um deles que está em atividade. Mas ele não está assim muito ligado nesta parte não. Ele partiu mais para a de informática. Ele fugiu um pouco desta área. Então, aí eu assim, pô, legal, vou fazer então um vídeo para isso aí. Aí o que acontece? Quem quiser né, se aprofundar mais, no meu canal no YouTube eu tenho outros vídeos. Tá? E se você depender de repente Roque, pô, queria um certificado. Né? Aqui eu estou aprendendo, pô, praticamente agora eu já sou quase um eletricista. Se você for membro do meu canal, né, depois que você tiver uma certa assiduidade, né, 3, 4, 5 meses, tá legal? Eu posso te dar uma prova para você resolver. E você tendo aproveitamento nesta avaliação, eu emito um certificado para você. Tá legal? Bom, próximo vídeo que eu vou fazer, agora eu vou para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Especificação do material. Beleza? E levantamento quantitativo. Memória de cálculo já está aí, todo mundo já sabe fazer. Tá legal, meus queridos? Era isso que eu tinha para vocês, tá? Fiquem com Deus, um abraço e fui!